Verificando a conexão. Em breve, o professor Enio ele entra também. Nós vamos tirar alguns minutos aqui para um momento de oração nesse período em que o Brasil vive uma situação dramática, em que o mundo está vivendo uma situação dramática. Nós vamos tirar um momentinho para pensar um pouco naquilo que Deus quer de nós. Nós somos todos vasos na mão do oleiro. Estou chamando aqui o professor Enio. Professora Kátia, obrigado. Lohane, Andréia Pena. Nesse momento em que nós vamos tirar para fazer uma oração, gente, é muito importante. A gente pediu aí para o pessoal para preparar uma semente, uma vela. Aqui está a semente de feijão. Elas simbolizam nesse tempo, agora às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, elas simbolizam os brasileiros que estão precisando, que estão com fome. E eu espero que ao sair desse momento de oração, nós possamos fazer um gesto concreto de procurar dar pão a quem tem fome. Também aqui nós temos a nossa vela, junto com as sementes de feijão. O Enio está tentando entrar, eu vou mandar o convite para ele agora. Nesses minutos que nós vamos tirar para fazer a oração, nós queremos lembrar dos povos do mundo inteiro. Então é bom que você escreva aí na live as pessoas que você quer que a gente coloque na nossa oração hoje. O professor Enio é coordenador de pastoral de uma grande escola aqui da cidade, Colégio Pio XII. Trabalha também voluntariamente no Colégio Nossa Senhora das Dores. Nós vamos tirar esse tempo, um tempo da nossa vida que nós poderíamos estar aí nas redes sociais, nas outras, na TV, e vamos falar um pouco hoje de como a gente pode cair do cavalo, mas depois a gente pode levantar, tá? Então é bom que você prepare aí a sua Bíblia, no capítulo de Atos dos Apóstolos, um livro escrito depois da morte de Jesus, depois do Pentecostes. Esse livro mostra todos os atos que os apóstolos cometeram. Como vocês sabem, Paulo, né, não foi um apóstolo que viveu com Jesus. Paulo, ele conheceu Jesus depois de uma queda. Ele caiu do cavalo, literalmente. Ele era um mestre, né? Ele era um professor muito conhecido naquele período, e ele era um defensor do judaísmo ortodoxo, e ele perseguia os cristãos. Paulo não tinha o nome de Paulo. Ele mudou o nome dele era Saulo, e depois que ele viveu essa experiência de cair do cavalo, ele mudou o seu nome. Professor Enio, nós estamos começando a conexão com ele agora, ele que vai nos ajudar. Enio, você pode pedir aí a permissão para entrar, tá bom? E aí a gente aprova.
Isso, liga o seu Instagram, peça a permissão, vai aparecer duas carinhas aí embaixo e aí eu aprovo aqui, beleza? Gente, enquanto a gente aguarda o professor Enio, por favor, escreva aí embaixo o nome das pessoas que vocês querem que seja objeto da nossa oração. Uma coisa, gente, esse é o momento de oração que nós vamos nos reunir, mas oração é o dia inteiro. Oração é o dia inteiro. A nossa vida. O professor Enio vai entrar agora e nós vamos fazer essa reflexão da experiência de Saulo que acabou se transformando em Paulo, nesse período de transição que ele viveu. Oi, Enio, tudo bem? Tudo bom. Se transformando em Paulo. Nós vamos a... Isso, Tá a me nossa ouvindo? reflexão. Estou te ouvindo, Enio. Ah, sim, é porque eu tava tentando. Tá dando um pouquinho de eco. Se você tiver um fone, fica legal. A família Ferria Amaral, nós vamos rezar por ela. A Antônia está em comunhão conosco. Maria Antônia, que é coach, que tem acompanhado os jovens aí na escolha profissional. Ela faz um trabalho belíssimo. Eu também farei o curso com ela para ajudar na escolha vocacional de adolescentes, de jovens, né? A Maria Antônia, o Miller, a Silvana, nós vamos fazer oração por eles. Isso mesmo, gente, vamos colocando os nomes aí. Quero colocar também minha família, os filhos, Marília, Felipe, Ana Beatriz, a família Oliveira. A Maria Antônia está pedindo para a gente rezar por ela, não é? Professora Zuleika acabou de passar por aqui, Enio, e disse que Sim, você é um ser humano muito especial. Pessoal também da Elo Consultoria, a Fernanda Rigoto, Andréia Pena, a Lohane Amaral lá do Grupo Supera. Então o pessoal tá começando a entrar, estudar para ser pais. O Luciano acabou de acenar para a gente lá do Colégio Arnaldo. Então, e também do Cotemig, ele é da Faculdade Arnaldo. Luciano é uma pessoa maravilhosa, educador também. Então, Enio, nós vamos viver esse momento agora de maneira espontânea. Você que é um educador salesiano, nós sabemos que hoje seria a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, não é isso? é isso mesmo. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando, né? Sejam bem-vindos a esse domingo convidativo à oração, à introspecção, principalmente a uma boa coberta, né, Paulo? Com a pipoca, Muito acompanhando bom. acompanhando algumas séries que seja, mas também é um momento de recolhimento, né? Como você disse, hoje, de fato, é dia de festa, né? A gente tem acompanhado as redes sociais do Colégio Pio XII, né? E todo mundo postando as festas, fazendo memórias, né, de festas anteriores. Como não podemos celebrar ao vivo, né? Todo mundo junto, a gente faz memória e renova, sim, esse momento que é tão importante para todos nós, né? Então, boa tarde para você que está vindo aí e para você que se dispôs a passar esse breve tempo aqui conosco, né? De partilha, de comunhão e principalmente, né? De troca de experiências, né, Paulo? É com você. Sim. A professora Zuleika acabou de dar um outro alô aí, o Luciano. Vamos rezar por eles também. Professora Zuleika, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares, nós queremos rezar nesse tempo em que nós estamos enfrentando situações novas. Algumas pessoas compreendem, né, o valor da escola particular, o valor da escola pública,
professor Luciano, que trabalha lá na Faculdade Arnaldo e também no Cotemig. Vamos rezar por todos os educadores. E aqui, Enio, eu separei uma semente de feijão. Ah, sim. Semente de feijão para nós rezarmos por todos aqueles jovens, crianças, adolescentes, mas também famílias que não têm o pão nesse momento, né? Nesse momento que o Uhum. Brasil vive, juntamente com o mundo, um momento muito, muito sério, não é? Sim, sim. Nós, na Unicef, essa semana fizemos o nosso encontro e a realidade das crianças e adolescentes brasileiras se agrava, e também em alguns países da África. Eu Uhum. queria colocar, então, simbolicamente esse feijão aqui, por todos nós que temos e agradecemos, por quem de nós pode partilhar e por aqueles que não têm e que precisam de Sim. nós. Uhum. Então, se um gesto concreto dessa live pudesse ser é, a doação de uma cesta, de alguma coisa, doces para as crianças, fala que a gente dá um jeito de pegar e entregar. Nós somos É verdade. feijão, mas também temos um Uhum. sonho, né? Quando eu era criança tinha aquele É, livro, né? Feijão e o sonho. Então verdade. vamos, Enio, é, livremente, você que é músico, você que é coordenador de pastoral, mas sobretudo amigo, companheiro, você Ah. pode nos dizer que onde tem amor, o que que tem, Enio? Onde tem amor, Deus está, né? Então, como você disse, a gente acolhe essas pessoas. Paulo, a Zuleika, né? Rezo muito por ela. Ela está passando por um momento de grande decisão. Ela é uma pessoa de decisão, à Sim, frente dos sindicatos como representante, uma pessoa muito humana, né? Eu conheci Zuleika mais depois que eu saí da escola do que do período que eu estava na escola, porque ela é muito ativa no trabalho e era praticamente, você não se via no colégio. Mas vamos rezar por elas, por todos os representantes das escolas no dia de hoje, pelas famílias, né? sim, Infelizmente, hoje mesmo eu conversava com uns amigos meus, né? Eles fazem parte do encontro de casais nossos, e assim, e eles tiveram uma briga, foram parar na delegacia, agressão. Então, assim, a pandemia, ela favorece esse tempo para a gente rezar, é um tempo para a gente se conhecer e conhecer o outro, né? Mas também, não havendo essa maturidade, ela é um terreno fértil para essas outras ações humanas que tornam o humano desumano, né? E aí nós estamos isso. falando da violência, da agressão, da falta de paciência. Mas vamos pedir, sim, a Deus, né, que acompanhe-nos nesse período da tarde. Então a gente abre essa nossa live, né, cantando um refrãozinho muito simples. Onde reina amor, aí você está com a luz aí, fraterno amor, Deus aí está. É uma canção muito simples, né, que a gente canta. Você que está em casa pode Onde fechar os olhos, se desejar, né? reina amor, fraterno Fraterno amor. Onde amor, reina o amor, Deus aí está. Onde onde reina o amor, Deus aí está. E agora a gente pode cantar a segunda parte na primeira, como salientando a presença de Deus. É Deus aqui está. Onde onde reina o reina o amor, amor, fraterno fraterno amor, onde reina o amor, Deus aqui está, Deus aqui está. E agora a gente pode até lembrar de algumas pessoas agora, de alguns espaços, de alguns locais, onde a gente deseja que esse amor, né, chegue até lá. A gente sabe que pela fé muitas coisas são possíveis. Muitas. É lógico que a fé ela não dispensa a nossa ação humana, mas a fé ela favorece estar num lugar mesmo distante. Né? É um pouco da experiência da telepresença que as mídias fazem. Mas a fé tem essa outra dimensão. Então, nesse instante, enquanto a gente canta mais uma vez, você vai pensando em espaços, vai pensando em pessoas, vai pensando em situações
aonde você percebe que falta e que Deus precisa chegar, partindo até do nosso coração, da nossa vida interior. Cantemos juntos então. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aqui está. É isso aí, Paulo. E a gente vai realizando esse encontro entre nós e entre tantas outras pessoas que nos acompanham, com essa presença delicada, discreta, mas certa, né, de Deus, que a gente tanto busca na oração, que a gente tanto busca no convívio, que a gente busca no dia a dia, nas coisas simples, né? Aí, a Zuleika apareceu de novo. Deus aqui está também, Zuleika. É isso aí. Grande abraço para você. Não é? Queremos agradecer a Daniela também, que acaba de entrar. Ela que tem, através de lives, aí, ajudado muita gente a conhecer o cérebro humano. E, Enio, nós vamos fazer uma experiência da leitura de um trecho bem curto, bem simples, sim, mas que, nesse dia de hoje, pode nos ajudar a pensar isso. Todos nós temos nossas vaidades, não é isso? Às vezes nós achamos que sabemos as coisas, né? Às vezes nós achamos que temos o domínio de tudo. Então chegou o momento da pandemia, que de certa forma gerou uma equidade no mundo. Todo mundo igual. Nem rico, nem pobre. Pode ser japonês, americano, coreano, africano, brasileiro. E o Papa Francisco, nesse momento que é um líder religioso, essa live não é uma live só católica, é uma live para quem desejar. Sim, claro. Nós temos que ser interconfessionais, né? E cada um tem a sua confessionalidade. O Papa Francisco está completando 5 anos da encíclica dele, que parece que profética, né? A casa comum. Nós temos que cuidar da nossa casa comum. Então, quem desejar escrever aí um lugar, por exemplo, Amazônia, Pantanal, um outro país que visitou, que gostou, para a gente rezar que a biodiversidade lá seja protegida. Isso mesmo. Sobretudo nesses tempos em que a biodiversidade tem sofrido muito, não é? É papel nosso de cristão, de ser humano, de cidadão, cuidar do planeta, da casa comum. A gente fala dessa biodiversidade, né, Paulo? E vem à nossa mente, é lógico que toda essa questão da natureza, do universo, do planeta. Mas também a gente fala de uma biodiversidade que se refere ao humano. E aqui a gente fala da biodiversidade enquanto diferenças, diferentes formas, culturas e maneiras de viver. Não é? Então, essa encíclica do Papa, ela fala muito, né, dessas questões da Amazônica, da natureza, do mundo comum, mas principalmente ela deixa claro para a gente que o início de toda mudança ela acontece dentro de um ser que pensa essa natureza, que somos nós, humanos. Né? Então, é muito difícil pensar, eu olhava isso hoje, eu ouvia, é muito difícil pensar qualquer mudança no mundo aonde essa mudança não inicie no coração, na mente, né, nas sinapses, né, que a nossa mente faz para tornar primeiro nós melhores e depois onde a gente passa o rastro, né, daquilo que é eterno, o rastro daquilo que é divino, o rastro daquilo que é humano, ele permanece, ele se perpetua, ele nasce e ele gera vida. Não é? Sim. Então, essa pandemia, e eu pensava justamente nisso, pandemia. Né? A gente tem ouvido tantas lives, temos ouvido tantas notícias, e quando se fala de pandemia, a gente tem um pano de fundo que é algo muito negativo. E é lógico que nós estamos tratando de um novo vírus, de uma doença que ainda
nos causa muito medo, muitas incertezas pelo desconhecimento, né? E pelo fato de não termos ainda uma solução, um remédio que ajude a vencê-la por hora. Mas quando se fala pandemia, a gente pode entender também aquilo que você disse lá no início. Todo mundo vivendo a mesma situação, né? É, Alguns nos espaços mais luxuosos, carros luxuosos, mas que também hoje não faz sentido nenhum. Você sai para a rua, você não vê ninguém. Então, eu vejo que esse momento, talvez um grande sinal de Deus para nós é o ser humano tem que ser o centro da vida, e não as coisas. E não sim, aquilo que ele cria, mas ele tem que ser o centro. Que à medida, que a partir do momento que ele passa a ser o centro dessas coisas, todas as coisas se voltam para ele. Não só para ele no plano individual, mas para ele no plano coletivo. E a pandemia está mostrando justamente isso. Não adianta nada eu ter muitas coisas, eu ter domínio, ter posse de muitas coisas. Diante de uma situação dessa, isso para mim não faz diferença nenhuma, né? Até os hospitais. Eu vi a é. notícia, foi mais para o início do mês, né, que o presidente do Santander veio a falecer, né? E a mãe falando, a filha dele falando, nossa, meu pai detentor de tanta riqueza, mas morreu carecendo de uma coisa que é gratuita, que é o ar. Olha só que coisa, né? Que coisa forte Isso, isso, né? muito forte. Enio, quem fez uma experiência assim foi Saulo, né? Sim. Saulo era um mestre da tradição judaica Uhum. e ele estava, logo depois que Estevão morreu, né, Sim. aos Ele pés dele, acompanhou tudo isso, né? Aprovou a isso, morte, né? Porque sabia, ele, na cabeça dele, ele estava fazendo algo certo, que é perseguindo aquilo que era heresia para os judeus, né? Para o povo romano e aquela coisa toda. então é muito importante rezar pela tolerância, né? É, Tolerância sim, nas relações. Ele, naquele momento, ele estava convicto de que ele estava certo. Também no sim, Brasil, nós estamos vivendo um momento assim muito intenso de intolerância. As sim. pessoas acham que só a matriz dela, a maneira de pensar dela está certa. E, então esse trecho, né, do Saulo aí no Uhum, Atos dos Apóstolos 22, que eu vou ler brevemente, e depois claro. te convido Uhum, a juntos, e também o pessoal pode escrever aí, né, interpretar isso para nós, né. Então, aí no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, lá no a partir do 6, do versículo uhum, 6 até o 10, olha o que é dito aí. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do sol brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Palavra do Senhor. graças a Deus, né? É, qual foi a experiência que esse Saulo viveu aí? Ele, de perseguidor, ele se torna anunciador. Então, a Sim. gente tem direito a Uhum, errar, né, Enio? A gente que claro. trabalha em E escola, a gente que vê os jovens aprendendo, é isso? na verdade, quando a gente pensa, fazendo esse paralelo com Paulo, né, a gente entende que Paulo, logo lá no capítulo 9 também vai contar da conversão dele em si, né? Aqui já é uma narração dele explicando como é que foi essa experiência, mas a gente entende o seguinte, que Paulo, né, como você disse, ele perseguia, fazendo aquilo que para ele, para a lei dele era justo. Então, Paulo era um homem extremamente correto, né, diante das leis, diante daquilo que eles acreditavam, dos valores, daquilo que ele foi fundado e ensinado.
Então, quando ele tem essa experiência, né, com Jesus de perseguição, né, que ele cai, fica cego, tem toda aquela narrativa, e depois, quando a gente pega os passos que a narrativa acontece, a gente vê como é pedagógico todo o processo, como é muito parecido com educar, né? O Paulo, ele Sim, vai perseguir, no caminho ele tem lá esse encontro, escuta essa voz, uma grande luz, ele cai do cavalo, machuca e fica cego, e de repente ele escuta uma voz que para procurar uma pessoa muito humilde, que era Ananias, era uma pessoa muito humilde, Ananias, isso. e que ao mesmo tempo, paralelo, olha como é que são as coisas, as sinapses da Dani, né? É, Paralelamente, enquanto se acontece esse episódio com Paulo, Ananias, em oração, também é avisado, né, de que Paulo iria perseguir. Então, são duas ações interessantes. Paulo se estranha, porque ele vai procurar uma pessoa que ele deveria perseguir, né, que era é, Ananias no caso, e Ananias, ele teria que acolher uma pessoa que queria matá-lo, sabendo de todo o contexto, tanto que ele questiona na própria oração, mas como é que eu vou fazer isso? O cara tem ouvido dizer que ele tem colocado muita gente matada, enfim, né? Então, quando a gente vê esses dois acontecimentos, a gente percebe que essa intolerância ela não pode existir. Não só aqui no espaço religioso, que é o caso que a gente está falando, mas no espaço social. Antes da questão religiosa de Paulo e Ananias, nós estamos falando de uma questão social. sim, Né? Um cara que era doutor e é, outro que era muito simples, muito. Eu estava lembrando daquela conversa que a gente teve antes dessa live, você me chamando, eu falei, não sei se eu estou pronto. Era mais ou menos isso, né? Um era. era doutor e o outro era humilde. E quando ambos se encontram, ameaçado e ameaçador, aí entra então a questão da tolerância, né? Então essas diferenças já não existem mais. Nós somos a mesma pessoa, nós podemos falar, levar a mesma mensagem. Naquele caso ali, era a mensagem de Jesus. No nosso caso atual, a mesma mensagem significa o quê? A vida é mais importante. O ser humano é mais importante do que qualquer crença, né? Às vezes, quando eu estava dando aula para os meninos, eu falava assim, eu fazia a pergunta, né? Quem criou as religiões? E logo depois eu lançava outra pergunta, qual que é mais importante, o homem ou a religião? E eles assustavam, às vezes, quando eu dizia que o homem é mais importante que a religião. E mesmo É, sabendo que quem havia sido criado pelo homem era a religião. Mas a gente sabe que tem os extremos, né, Paulo? Tem os extremos, tem religiões que se colocam acima daquilo que é humano, do essencial. E aí a gente tem um perfil de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. São várias denominações cristãs. Hoje você não tem, vamos dizer assim, você tem muita possibilidades de acreditar. Você tem um Jesus que pode ser adequado à sua necessidade, você pode ter um Jesus que é o poderoso, todo-poderoso, que vence tudo para você. Você tem um Jesus que é um Jesus, um Deus que é vingativo, né? Que é vingativo, que está acima de tudo e de todos. É o Deus poderoso, o El Shaddai, aquele que você deve ajoelhar, abaixar a cabeça e não pode nem olhar como era nos tempos de Moisés, quando teve o encontro com Deus, né? E também tem aquele Deus que ele se permite encontrar no mais necessitado, sim, né? Não abandonando também essa questão da mística, da espiritualidade pessoal, mas principalmente o Deus que se encontra no necessitado, naquele que grita por socorro, naquele que precisa, né, de cada um de nós. E aí a gente se surpreende porque para esse que a gente encontra no próximo, que precisa de nós, às vezes a nossa ação para ter sintonia com ele não precisa nem ser uma ação gigantesca. Pode ser uma é. simples aproximação. E aí a gente sente Na, essa presença de Deus, né? na live com a Dani, o Daltro, né, que é lá do Rio Grande do Sul, ele entrou também de Sim. surpresa, Jaqueline Cacheta, os amigos aí. Aham. Eles assustaram, né, quando eu fiz aquela pergunta que eu sempre faço, né, Eri, quando a gente tá junto aí pelas missões afora, educacionais, quais são as duas vogais que tem no meio da palavra Deus, né? Aham. Na verdade, é O o ser nosso humano, né? eu, É. é o eu. Buscar melhorar esse eu. E aí, Enio, sempre que a gente está junto aí,
você canta uma música do Vanderly, né? Aquela música Sabe o que eu queria agora, meu Deus, Ai, meu Deus. né? Essa aí a gente Hum, poderia deixar mais para o final, porque tá me vindo uma aqui perfeito. agora que é até uma narrativa, e aí a turma que eu estudei com ela tem muita lembrança dessa música, porque a gente cantou essa canção muitas vezes na sala. Eu usei essa canção para acalmar os ânimos quando eu fazia pedagogia, sabe? Era só eu de homem na sala e Sim, 52 mulheres. Então, você imagina imagina isso como tudo. era o clima, né? Então, às vezes, a primeira vez que eu cantei foi num trabalho que a gente apresentou em sala, mas depois virou um hino da turma, né? Então, que ela foi impressa no convite de formatura, essa coisa toda, e é uma canção que fala muito para esses tempos de hoje. Ela, na verdade, é uma leitura do Eclesiastes 3. Existe um Olha que tempo legal. para cada coisa, existe um momento para cada um debaixo do céu, né? Então, eu acho que assim, essa música ela casa muito bem para isso que a gente está vivendo agora, não só no isolamento social, mas no dia a dia, nas lutas que a gente trava no dia a dia, né? Nos medos que temos, mas também nas vitórias, né? Naquilo que a gente supera. Então, eu vou cantar essa canção e a gente, a partir da letra dela, né? Quem se sentir também à vontade, pode participar conosco aí, né? E a gente vai Escreve partilhando. aí. Escreve o que quer que a gente reza, as dores. A Valéria tá falando que tá com saudade. Valéria Dutra. Ela fala assim, ó. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Esse Reza é o pelos seus refrão. parentes. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento Escreve o nome debaixo dos do seus céu, amados aí. existe um tempo para cada coisa. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para ganhar, tempo para perder, tempo para nascer, tempo para morrer. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Tempo para calar, tempo para cantar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar, é tempo de amar, tempo de amar. Tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair e para recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. E é interessante também, Paulo, que a gente consiga fazer essa experiência de amor de Deus em plena pandemia, né? Mesmo assim, às vezes a gente pode estar sentindo assim um abandono, um isolamento, mas o desafio também é experimentar esse momento, essa presença nesses momentos, né? Porque a nossa fé vai amadurecendo também nessas oportunidades, né? Olha aí, ele, o pessoal escreveu aí, olha que legal, ó. Tempo de Deus, gratidão pela profundidade da live, Antônia. Luciano, né? Vamos rezar pelas nossas famílias, pelos professores, pelos estudantes, pelos alunos que estão enfrentando os seus desafios, né? Aí vem o Guilherme e Guilherme é fala que Deus amigão meu, abençoe. estudamos juntos lá em Esmeraldas, é um irmão meu, lá de São Francisco. Grande abraço, Guilherme. Saudade da família de vocês. Assim que passar essa pandemia, a gente vai se encontrar para rezar e para cantar, não é? Isso. Olha aí, o amor de Deus sempre presente, o Zuleika dizendo. A Valéria, precisamos de foco, força e fé.
O Rogério entrou agora, a Valéria falando que está com saudade lá do Pio 12, né? De dar aquele abraço É. gostoso. Quem que não tá, né? Todo mundo. Vamos colocar as nossas famílias, as dores também e a gratidão. Seria bom que o pessoal que está conosco escrevesse aí algumas palavras que eles queriam espalhar no mundo hoje, como essa semente aqui, ó, né, que a gente pediu para colocar a semente. Depois, olha, quando você encontrar com algum familiar, entrega a semente para ele e fala assim: olha, essa semente é a semente, eu rezei para você, uma semente de amor. Lá na escola, Aham. os meninos pequenos, né, o que que eles fazem? Eles fazem aquele exercício da semente, né? Eles têm que plantar um Cultivo, feijãozinho. eles E hoje plantam, nós cultivam, estamos né? falando do feijão e do sonho, né? O sonho de um mundo melhor, de um mundo saudável, um sonho de pessoas tolerantes, um sonho que a Uhum. nossa economia se reative, mas, sobretudo, que as pessoas sejam curadas logo. Né? Muitas mortes, muito Uhum. luto. Nós teremos que encontrar com alunos que perderam a vovó, perderam a titia, Sim. perderam algum parente, ou então que estão assombrados de ver essas Uhum. notícias na TV. Não é? É. É verdade, ó, Paulo, nós estamos diante, né? A gente não sabe, né? Assim, a gente não dá para a gente sentir a dor que essas pessoas sentem agora que perderam uma pessoa querida em função de uma questão que é de saúde pública, né? E que Sim. infelizmente não tem sido tão levada a sério pelos patamares também do governo, do poder e até por alguns que a gente conhece também, né? Mas do nosso lugar, o que a gente pode dizer é o seguinte: olha, nós estamos com vocês, né? Sim. Aquilo que passa na TV, são tantos que já morreram, não são só mortes, são tantas famílias que perderam, são tantos casos de injustiça, são tantas situações injustas que mostram e acentuam cada vez mais também essa questão da desigualdade social do nosso país, não é? É É, uma questão que não pode ser desconsiderada. E eu não consigo enxergar a oração, não consigo enxergar Jesus distante dessa realidade social. Ainda que alguns possam chamar isso de teologia da libertação. Mas não tem como desvincular. Se a gente é, percorre, né, perpassa os caminhos de Jesus, a gente sabe que por trás da morte dele tem questões ideológica, mas principalmente questões humanas, sociais. Como é que um cara termina pregado numa cruz por ter dado voz, vez e vida a quem era abandonado e vivia à beira do caminho, à mercê, sim. pedinte, não é? Então é isso, nós estamos acostumados, né? Esse dia eu ouvi um amigo meu que ele acabou de entrar, o Rafa Basso, lá da França, um filósofo fantástico. Depois eu te Sim. apresento, muito bom você conhecê-lo. E ele falava assim, ó, diante dessa situação, como é que a gente não se choca? A gente não pode acostumar com tudo que a gente ouve. Mas morre mesmo. Mas isso é assim mesmo. Não. Sabe? Como é que a gente É, faz para devolver essa sensibilidade, essa humanização da pessoa? Como é que faz? é, Que caminhos o espírito tem que fazer para chegar lá na nossa essência e nos sensibilizar novamente, né? Ô Enio, isso é aquele Hum, nosso sonho, né? Nós temos o sonho de fazer um encontro de educadores cristãos. Por quê? O educador é aquele que é educador, né? Luciano está sim, falando aqui, sim. vamos rezar por amor, saúde, conforto. A Zuleika pedindo para a gente rezar pelos depressivos, né? Muitos. O São medo muitos e a casos, né? insegurança, né? Aham. O Rafa tá falando que Jesus é um Deus encarnado, né? Também não dá para ficar Aham. com um Jesus só, aquele Jesus Pois é. bonitinho, né? É, E a é, gente até tem percebido, sabe, Paulo? Te cortei rapidinho. A gente tem até percebido um movimento na internet, não sei se você acompanhou isso, de cristãos pedindo para voltar à missa, queremos a missa, com o grupo de risco fica em casa, aquela coisa. E eu vi uma reflexão de um padre também, que ele fez uma reflexão muito interessante para a gente pensar em relação a isso. Primeiro que quando você quando você assiste à missa pela televisão, você não participa, você assiste, né? A sim, missa ela é algo para ser vivido ali dentro. E se você não recebe a comunhão, então você é um telespectador.
não é? E É, aí, quando esses movimentos surgiram, até assim, embasados também por padres, tem quem é a favor, quem é contra, essa coisa toda, que se posiciona de forma diferente, a gente vê que por trás disso, pelo menos ao meu modo de pensar, eu percebo uma certa exclusão. Como é que você chama o grupo que não é de risco para participar e deixa aquele que é de risco separado? Isso não é cristianismo. Isso não é tem mesa da partilha, né? Não é. Ou a tem o gente livro. partilha tudo, inclusive a doença, ou então não partilha nada, não é? Tem o livro que é um livro protestante, ele fala, no seu lugar, o que faria Jesus? Sim, Sabe, já Enio, li. quando eu Aham. defendi o mestrado lá na ciência da religião, a minha tese, a minha dissertação, naquele momento, sofreu um pouco de crítica. Eu falava da desterritorialização da igreja, ou seja, o doente que está em casa, se ele está assistindo a missa, ele comungou? Comungou. Uhum. Agora, por Uhum. exemplo, vamos fazer um momento de oração, que a gente já está indo quase para o final aqui, Uhum. né? Mas assim, nós estamos em comunhão, onde dois ou mais estão Sim. reunidos. E aí eu criei dois conceitos que na Alemanha eles são respeitados. Muitos meus livros são lidos lá, aqui não. Que bom. Fiel transmediático e fronteira móvel da fé. E Uhum. desterritorialização do templo. Ou seja, o templo somos nós. Se Sim. Deus, Uhum. se no meio da palavra Deus tem eu, e também na palavra Jesus tem eu, né, só procurar as vogais lá, Uhum. nós temos que começar a ser isso na sociedade, não é? Então, eu Sim. queria que você, se pudesse, cantar uma música do Espírito Santo. Nós vamos pedir o Espírito Santo para todo mundo que está conosco, quem vai assistir depois, né? Tem gente que assiste depois. Uhum. E isso é bom. Vai ficar aí no Sim. GVT, né? No GTV. Estou tentando lembrar aqui de um mantra que fala justamente sobre essa questão do espírito agora. Vamos pedir o Espírito Santo quem está em casa. Espírito Santo repousa. Repousa sobre as famílias, Espírito Santo repousa. sobre nós, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. E quando a gente pede que esse Espírito Santo repouse, na verdade a gente pede que ele inspire a cada um da forma que tem que ser inspirada, né? E que a gente não deseja a mesma interpretação para cada um. Cada um de nós estamos num momento diferente, embora reunidos numa mesma situação. Mas esse repouso seja de uma abertura gratuita de nós, seres humanos, à transcendência de Deus que deseja nos comunicar, né? Para nos isso. ensinar, nos direcionar e nos mostrar aí, né? Onde pisar, onde caminhar, como caminhar, a quem estender as mãos, né? Quem está precisando agora dessa extensão da nossa mão. Então, que esse Espírito Santo, ele possa mesmo nos direcionar e que eu e você e todos aqueles que participam conosco também possam se abrir a essa gratuidade. Gratuidade aberta ao Espírito Santo significa gratuidade aberta à vida, à comunhão com o próximo, né? As mazelas, as misérias, mas também as verdades e as alegrias desse ser humano, né? Ô Enio, todo ano nós pegamos lá o Retiro das Rosas e fazemos o Retiro Vaso Novo. Esse ano não deu.
Mas você fez uma experiência com os seus professores aí, com os professores lá da escola, muito bonita, que foi aquela do vaso. Você contou Sim. aquela história do vaso japonês quebrado. Você podia A contar essa experiência, história aí pra gente já ir terminando. tá. A experiência que a gente fez foi a partir de uma, não sei se eu digo se é uma lenda, se é um mito, se é um conto japonês, que eles quebram, o vaso quebrou, né? Eles quebraram o vaso e depois a pessoa pegou os cacos, remendou, só que nas emendas ele colocou um material bem caro, tipo um ouro derretido, e que o vaso ficou muito mais belo, não pelo valor em si, né? Mas muito mais bonito do que quando da sua originalidade. E a experiência que a gente fez com os educadores foi justamente essa. Nós pegamos todos os vasos, a gente arranjou os vasos, o Rafael que está aqui também, a gente já fez muito isso no Marista, que a gente trabalhava juntos. Fizemos essa Que experiência lá bom. também. Pegamos um vaso, separamos os educadores em grupos, né? Colocamos dentro de um saco, eles não sabiam o que tinha dentro do saco, pedimos para cada um segurar, né, o vaso acima da cabeça, então eles fizeram uma tenda segurando o saco que estava no meio. E em determinado momento a gente falou que aquilo ali eram os sonhos, eram os desejos, eram as realizações, aquilo que eles projetavam, pedimos para eles fazerem essas projeções naquele momento e pedimos em determinado momento para eles soltarem o saco. Alguns soltaram, outros não tiveram coragem, né, soltaram e o vaso espatifou e depois nós fizemos a experiência ao redor da mesa de reconstrução. Mas aí a orientação que a gente dava era o seguinte, tudo bem, a gente vai reconstruir, mas falando de nós, dos nossos sonhos que foram quebrados. E aí foi uma experiência riquíssima de partilha mesmo. Eles começaram a usar da arte, né, para falar da vida. E no final, os vasos, né, eles secaram, a gente pintou e tudo, e eu levei para o colégio, coloquei algumas plantas e coloquei em alguns espaços estratégicos, de forma que quando eles vissem o vaso, eles faziam memória daquela experiência vivida. Foi uma experiência muito bonita, né? Eu acho que é um pouco dessa experiência da reconstrução que Deus faz com a gente. Quebra, tem algumas coisas que têm que ser quebradas, não dá só para amassar, não dá só para lixar, tem que ser quebrada, né? Para que a gente desenvolva novos meios de refazer, né? Algumas Perfeito. coisas a gente abandona, porque quando você refaz, muitas coisas se perdem, tem uns pedaços que se perdem, você não acha, não cola mais, fica buraco, mas ainda é você. E o bonito de Deus é isso, olha, quebrou, faltou isso, mas ainda é você, eu quero falar com você. Então, o amor de Deus é esse. É esse o Deus que eu comungo, é esse o Deus que eu acredito, e coloca o ser humano acima de qualquer coisa, né? O Isso. ser Afinal humano de contas, né, Enio, a palavra religião é religar, né? religar. É ligar Uhum, o homem a Deus. E para isso, as instituições podem ajudar e às vezes até atrapalhar, né? uhum, Veja que legal, nós estamos aqui falando de Deus, falando com Deus e sobre Deus. Porque muita gente fala aham. sobre Deus, né? E quando a gente pede o Espírito Santo, a gente já começa a falar com Deus. Então, Paulo caiu, Paulo também foi um vaso que se espatifou, né? Ficou cego, teve que ser colado, ajudado por um homem que não tinha a mesma cultura que ele. Então, cumprimentar o porteiro, o Sim. secretário, a pessoa que limpa a nossa rua, né? Os garis que estão aí também expostos, o pessoal da área da saúde. Que esse momento seja um momento de oração para todas essas pessoas e Sim. por cada um de nós. O Vanderly, né, antes de morrer, morreu com 51 anos, né? Morreu novo, saindo da academia de hidroginástica. Logo depois ele sentiu e morreu. E deixou essa música para nós. Aí eu queria te pedir, para a gente já ir fechando, que a Sim. gente pudesse cantar essa música e marcar o nosso próximo vaso novo aí para refletir sobre outro tema. Depois eu te chamo Aham. aí, Claro. tá? Então, agora eu acho, se der tempo, agora a gente canta, né? Essa Sim, canção do Vanderly. Eu quero oferecer para o Rafa, que está lá na França, né, Rafa? Um abraço para você, querido. isso. Essa canção para você, eu acho que você
acompanhou um pouco da trajetória do Vanderly, mas essa canção ela é bem mineira, né? Ela fala de um lugar bem do interior, que é o nosso interior. Então é o que a gente deseja nessa tarde, que cada um faça essa experiência de interioridade com esse Deus que está presente conosco. Então, vamos lá. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Avalie o nosso encontro aí escrevendo uma palavra. Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não preciso compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. É que Vanderly possa interceder por nós também, né? Lá onde ele estiver, né? Lá do céu. Que bela oração que ele fez, que ele compõe, né? Para tocar o nosso coração, né? Que bom. Pai nosso, que estais no céu. Que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o que eu queria deixar é esse pedacinho dessa música, assim, ó. Depois da pandemia, que a gente lembrasse desse pedaço aqui, ó. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então que a gente viva, né, esse advento, né, dessa passagem, esse advento dessa maturidade, esse advento desse crescimento enquanto pessoa, enquanto humanidade, né, que tenha coragem de defender a vida, defender a essência da existência, que é a vida. Então, agradeço você, Paulo, pelo convite. Agora eu estou menos nervoso do que no início e antes. Né? Agradeço aí os nossos colegas aí que participaram conosco, né, desse momento de partilha. Né? E desejo a vocês que vocês também sejam fortes. Né, sejam fortes nesse tempo, descubram a força que existe dentro de cada um de vocês. Vocês têm potenciais, sabe?
eu tenho adotado uma coisa que é o seguinte, sabe, Paulo? A gente ouve muito nessas orientações, olha, aproveita a pandemia para você fazer isso, fazer aquilo. Eu fico com medo de me exacerbar com tantas coisas, que você vai fazendo e no fim você não faz nada. Então eu elejo assim, uma, duas, três, eu tiro tempo para eu ficar à toa, eu tiro tempo para eu lavar vasilha, eu tiro tempo para lavar chão, essas coisas todas. E isso tem me humanizado também, tem me ajudado a sentir, né, o pé, sentir esses momentos, né, mais presentes da existência humana. Então, agradeço muito a vocês, né, pela companhia, né, beijo aí para a França, Rafa, beijo, Dani, nós vamos conversar mais tarde, para os nossos colegas que estão aqui nos acompanhando na live, né, e até a próxima, se Deus quiser. Joia. Faz bem. Valeu, Paz e bem, Ed. meu caro, um abraço. Ô, Dani, a Dani já sabe a missão dela, depois a gente conta. Ah, Obrigado. é? Tchau. Paz e bem.